Nós estamos aqui com a Letícia Afonso, que ela é consultora de comunicação corporativa da Bayer. Ela participou agora há pouco do painel sobre redes sociais, que falou sobre o tema como a comunicação corporativa pode maximizar o desempenho das marcas nas redes sociais, os melhores caminhos e as melhores práticas. Obrigada por você estar aqui, viu, Obrigada Letícia? pelo convite. Vamos lá. Antigamente falava-se que nós tínhamos poucas redes sociais, não eram tantas como existem hoje. Falava-se que não era toda a rede social que servia para divulgar uma marca. Só que com o passar dos anos, essas coisas foram mudando e hoje a gente percebe que existe estratégia para todo tipo de rede social para você divulgar uma marca. Como é que você vê essa evolução? A gente sabe que a internet é muito dinâmica e que novas redes sociais vão surgir, vão continuar surgindo. E aí, como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que você vê esse tipo de coisa? Acho que para comunicação não existe ciência exata e também não tem linha de chegada. É importante, como organização, como empresa, estar atento ao que há de tendência no mercado, entender como o nosso consumidor, como o nosso público se comporta em ambiente digital, para que a gente consiga continuar conversando com ele. Então, acho que não existe mais essas verdades absolutas de que rede social corporativa é só LinkedIn, enfim, acho que LinkedIn é uma estratégia super importante, só que a gente precisa entender onde que o público está e de que forma que ele se comporta, né, nas redes sociais. Exemplo do TikTok, que veio ali no boom da pandemia, a gente imaginou que seria talvez algo momentâneo e hoje é uma plataforma de busca, né, para a gente conversar, por exemplo, com talvez os nossos estagiários, os trainees, até os nossos consumidores, é um tipo de plataforma que a gente precisa estar, precisa dialogar, né? Então é importante esse olhar para a tendência quando a gente olha para a comunicação, né? Não tem mais, acho que essas verdades absolutas. Tá, e você vê, assim, redes sociais nichadas? Por exemplo, a gente pode falar que um LinkedIn é para sênior, a gente pode falar que o Facebook é para uma faixa de etária. Você vê dessa forma? Eu acho que a gente precisa olhar além de dados demográficos, né? Acho Tá. que independente de gênero e idade, eu acho que tem sim uma movimentação diferente em cada uma das redes, mas eu acho que a gente precisa se atentar mais a comportamento do ponto de vista de formato e linguagem. Então, eu não vou falar da mesma forma que, por exemplo, eu falar no LinkedIn, no TikTok. São linguagens e formatos completamente diferentes. Então, acho que dentro também da nossa estratégia, a gente tenta atender às necessidades e a dinâmica de cada plataforma para que a gente seja eficiente, né? Para que a gente consiga realmente ter conversas de valor no final do dia. No painel você contou do influencer, o Vitor de Castro, né? Que vocês fizeram uma estratégia interna, que ela foi validada interna. E quando vocês botaram isso na rua, o negócio não deu muito certo. Aí começaram os haters a atuar. Existe segredo para se fazer uma estratégia realmente que dê certo? O que a gente pode estar fazendo para minimizar isso, né? Pergunta de milhões, né? Como que a gente consegue evitar uma crise se posicionando? Mas eu acho que eu pauto muito como comunicadora o quanto que a gente precisa de autoconhecimento de marca. E acho que nesse ponto é entender quais são os nossos valores e a maturidade, né, dentro desses valores. Então, como que a gente se posiciona e quais são as ações que nós temos para cada iniciativa, enfim. Quando a gente levou o Vitor de Castro para essa campanha, a gente estava falando de algo relacionado à transformação cultural. A gente não estava necessariamente falando de diversidade, equidade e inclusão. O que foi um espanto quando a gente viu essa movimentação de crise, né, de haters, enfim, falando do Vitor de Castro. E quando a gente se envolve em uma crise que tem uma pessoa envolvida, né, um ser humano envolvido, a nossa principal recomendação e prioridade é respeitar a integridade dessa pessoa. Sim. E foi assim que a gente conduziu essa crise, acho que todas as outras que envolveram pessoas. A gente não pode construir a reputação de uma marca ou fazer uma gestão de crise baseada na integridade de alguém, na imagem de alguém. Então, acho que dentro dessa gestão, o mais importante foi cuidar da imagem e da pessoa, né, Vitor, profissional Vitor, que foi uma pessoa que topou trabalhar com a gente, então a gente deve esse respeito a ele também. E aí, no final do dia, eu acho que, né, dentro do universo Bayer, olhando ali para minha casinha, né, a gente está falando de um público amplo, com comportamento e valores completamente diferentes. Às vezes se conectam muito com os nossos, às vezes não.
Então, eu acho que essa maturidade que eu comentei, ela vai garantir que a gente seja... acho que a gente tenha um direcionamento e um posicionamento correto, né? E que consiga conversar com o que a gente fala como organização, né? Acho que essa consistência, ela é importante para que a gente seja coerente no final do dia. Perfeito. Bom, muito obrigada, viu, Obrigada a Letícia? você. Obrigada. Gente, fica aí porque ainda tem mais uma entrevista aqui, viu? Até já. Obrigada. Obrigada.